existe teoricamente uma explicação. Todo objeto veio, um dia, de algum lugar, pertenceu a alguém. Nossa missão como detetives da história é chegar nas versões reais, em casos de norte a sul do Brasil. Vamos mergulhar em universos estranhos, períodos nebulosos da história, e não sairemos de mãos vazias. Os detetives da história hoje revisitam 2 episódios que marcaram o passado do Brasil, levantando fatos, investigando documentos e descobrindo o real significado de objetos que pertencem a pessoas comuns como você. Nosso primeiro caso parte de uma velha espada encontrada numa ilha da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Renata Imbriani, detetive da história, vai investigar as origens deste objeto, que, segundo os donos, teria estado na Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da América do Sul. Um livro raríssimo poderia acabar de vez com as polêmicas que envolvem a construção da estátua do Cristo Redentor? Quem seria o autor de uma destas 7 maravilhas do mundo moderno? Esta é uma missão para o detetive da história André Guerreiro. Você agora verá a história ser reescrita, embarcando nas investigações dos detetives da história. A história do nosso país é marcada por poucos embates militares. E quando se fala em guerra no Brasil, logo pensamos na Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. A guerra durou mais de 5 anos e tirou a vida de cerca de 50 mil brasileiros. Eu sou Renata Imbriani, uma detetive da história. E quero descobrir se a velha espada em poder de uma família no Rio de Janeiro por 2 gerações pode ter sido usada pelo exército brasileiro na Guerra do Paraguai. João Batista Lima Júnior está na ilha de Paquetá, no meio da Baía de Guanabara, com a arma, e tem uma pergunta importante para me fazer. João, difícil de achar, hein? Nossa, andei essa ilha toda. Que aqui fica meio afastado da ponte. João, você me trouxe até aqui. E o que você realmente quer descobrir? Na minha infância eu passava férias em Paquetá. E eu me lembro de uma conversa do meu pai que essa espada era da Guerra do Paraguai. Quanto tempo essa espada está em poder da sua família? Há mais de 40 anos. E eu queria saber realmente da história dessa espada. Fácil não vai ser, João. Mas tenho certeza que esse mistério será desvendado. A espada era usada pelo jardineiro para capinar o mato da casa de férias, e o pai de João Batista ofereceu uma foice em troca. Assim, a arma mudou de mãos pela última vez em meados dos anos 60. Bom, essa arma é muito diferente. Já analisei muitas armas, mas nenhuma parecida com essa. É uma peça muito rara, está muito castigada pelo tempo, existem muitas marcas, a lâmina solta, deve ter muita história. É uma espada muito antiga, mas será que foi usada na Guerra do Paraguai? Vou conversar agora com o Capitão Armada, chefe da seção de pesquisa do Museu Histórico do Exército, no Forte de Copacabana, zona sul do Rio, onde 3 outras espadas antigas de guerra estão em exposição. Bom, nós temos aqui 3 exemplares, 3 espadas, da época da Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. Então aqui no guarda-mão, a inscrição P2, que significa Pedro II. Então uma característica mesmo que a espada era da época do Império. Muito provavelmente esse era um sabre oficial. A lâmina é de um lado só, característica de sabre. O outro lado é bem mais grosso. Aqui na parte de cima, o fabricante, Alex. Sólido. Capitão Armada ainda me fala sobre a importância das espadas na Guerra do Paraguai e como elas diferem entre si. Uma espada menor, uma espada que era utilizada por uma pessoa de estatura menor. E temos aqui a terceira espada. Nós temos aqui nesse guarda-mão uma característica bastante interessante, que é o retraimento dessa peça. E quando ela estiver em uso, essa parte serviria para quê? Para proteger o polegar do combatente. Aqui eu percebo nitidamente que existem muitas diferenças entre a espada de João Batista e as que fazem parte do acervo do museu. Muito provavelmente essa espada era utilizada por uma pessoa que
necessitava ter mais mobilidade. Ele me disse que os combatentes não tinham oportunidade de recarregar suas armas de fogo. E então, na hora H, o golpe de misericórdia era feito com uma espada. Capitão, o que o senhor pode me falar sobre essa espada? Seria a ponta da espada, ela foi quebrada, provavelmente a gente perdeu aí talvez uns 10 centímetros de lâmina aqui. Provavelmente era um sabre de cavalaria. É provável que tenha sido utilizada realmente durante um conflito, talvez até de ser de período anterior. Então, capitão, essa espada poderia ter sido usada na Guerra do Paraguai. Qual a procedência dessa espada aí? Ela foi encontrada há 40 anos na ilha de Paquetá, nas mãos de um jardineiro que utilizava como ferramenta de trabalho. Algumas ilhas da Baía de Guanabara, elas foram utilizadas como uma espécie de refúgio para aqueles que retornavam da Guerra do Paraguai como inválidos. É surpreendente a afirmação do capitão Armada de que alguns inválidos da Guerra do Paraguai foram enviados para as ilhas da Baía de Guanabara. É uma pista muito importante para mim. Mas que combatente era esse? Oficial? Voluntário? A espada poderia ter salvo sua vida no fronte de batalha? Enquanto a Renata começa a mergulhar na intrigante história da Guerra do Paraguai, eu me dedico ao próximo caso, que nos leva à década de 1920, quando nasceu o projeto de um dos principais cartões postais brasileiros, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Um livro raro, publicado em 1936, reacende questões em torno do mito do Corcovado e ajuda a reescrever a história da construção do Cristo Redentor. Meu nome é André Guerreiro e eu sou um detetive da história. Estou indo agora para o desativado Hotel das Paineiras. É lá que a dentista Lúcia de Luiz parece ter um documento muito importante para me mostrar. Doutora Lúcia, por que esse lugar aqui, esse espaço, é tão importante para a história da sua família? Aqui trabalhou meu avô, né? Desde 1918 ele era chefe da estação do Corcovado. Quando o Cristo foi construído, ele acompanhou, ele era responsável pela logística do transporte das peças até lá em cima. Me fala sobre o livro que sua avó escreveu. Ele escreveu esse livro descrevendo todo o processo de construção do Cristo, né? E homenageia algumas pessoas. Coletânea Literária e Turística da cidade do Rio de Janeiro, 1936. O grande monumento que ora se ergue no alto do Corcovado, encarado exclusivamente sob o ponto de vista técnico, deverá marcar época entre os mais notáveis no gênero. O Rio Maravilhoso é uma cópia, porque esse livro é um livro raro, ele se perdeu no tempo, então conseguimos fazer uma cópia e a minha mãe fez uma dedicatória para mim e para o meu filho, querida Lúcia e Daniel. Seu avô deixou antes de você vir ao mundo essa relíquia que nunca poderemos esquecer, o Rio Maravilhoso. Doutora, o que é que você quer descobrir? Gostaria de saber qual é a verdadeira autoria desse projeto do Cristo, porque meu avô descreve no livro dele que o engenheiro responsável por essa obra é o Dr. Heitor da Silva Costa. E a gente ouve muitas histórias aqui no Rio que essa estátua foi projetada por um francês. Eu posso ficar com a cópia do livro? Pode. Tá. Só para matar minha curiosidade, eu vou perguntar para os visitantes qual a versão da história do Cristo que eles conhecem. Sabe me dizer qual é a história do monumento? Foi um presente? Foi um presente. De quem? Não sei te dizer não. Algum país aí. Os britânicos, alguma coisa assim. Não, o projeto é brasileiro. É brasileiro. Segundo ouvi falar, foi 1933. Isso. Foi inaugurado em 1931 pelo presidente Getúlio Vargas. Cada informação que eu tenho, uma não bate com a outra. Mas quando é que ela veio da França? Estamos aqui em cima na Pedra do Corcovado, a 710 metros ao nível do mar. Ali é a entrada da Baía de Guanabara. São 38 metros, contando com um pedestal. Até os guias turísticos têm sua versão própria da história. Tudo é realmente muito confuso. E o monumento em si, como é que foi o projeto? Foi um presente dos franceses para os brasileiros, porque veio da França para cá. E a parte mais trabalhada da estátua
foi um trabalho de um francês. Do alto do Corcovado, quem não fica fascinado ao ver do seu peitoril a cidade grandiosa, a mais linda e mais famosa, o coração do Brasil? O Morro do Corcovado realmente é o local ideal para um monumento com essa imponência. O Cristo de braços abertos parece abraçar e proteger toda a cidade lá embaixo. É completamente impossível imaginar esse morro sem essa estátua. Quem sabe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde ficam arquivados alguns dos documentos e publicações mais importantes da nossa história, eu encontro alguma pista mais reveladora. As informações truncadas dificultam qualquer avanço na minha investigação. Parece que mesmo apesar de passados quase 80 anos, ainda não existe uma versão oficial para esse caso. Aqui no site do IPHAN tem uma página que diz o seguinte: o Cristo Redentor, conhecido nacional e internacionalmente, começou a ser construído em 1926 a partir de projeto do arquiteto francês Paul Landowski. O site oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro não diz absolutamente nada sobre a autoria da obra. O Trem do Corcovado mantém uma página na internet que conta toda a história da eleição do Cristo como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, mas nenhuma linha sobre quem a construiu. A imprensa também parece ter feito uma verdadeira salada com os fatos através dos anos. Opa, Cristo Redentor. Perfil de gesso da cabeça do Cristo, em tamanho de execução modelada pelo estatuário Paul Landowski e montada no Rio de Janeiro. Não tem sequer uma palavra sobre o Heitor. Nada do Heitor. A autoria da França, do presente da França, faz sentido, está aqui. Jornal Dia, 9/8/2001. O projeto da estátua do Cristo Redentor foi desenvolvido na França pelo arquiteto Paul Landowski, autor da peça de terracota. Paul Landowski era um dos maiores expoentes da escultura na Europa e tinha mais de 40 obras espalhadas pelas cidades mais importantes da França. Filho de exilados poloneses, o trabalho deste ilustre parisiense sofreu forte influência das linhas retas e simétricas do movimento Art Deco. É um caso realmente confuso. Quinta-feira, 6 de maio, o Jornal do Brasil. Parente do artista reivindica há mais de um ano os direitos de Paul sobre a obra. É preciso saber se o artista francês cedeu a autoria da obra para o governo brasileiro. Em 1923, o governo realizou um concurso para a construção do Cristo e o projeto escolhido foi o do engenheiro Heitor da Silva Costa. O desenho final foi do artista plástico Carlos Oswald e a execução do Paul Landowski. Bom, tem 3 nomes aqui. Tá confuso mesmo. Olha, eu confesso que eu estou saindo aqui da Biblioteca Nacional mais confuso do que como eu cheguei.